Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Estas duas colunas da nossa igreja. Quero convidar você a abrir bem o seu coração, para que nós possamos meditar esse Evangelho dominical. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Acompanhe comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, por essas festas ser tão importante para nós cristãos, a igreja transfere para que nós possamos celebrar solenemente no domingo. Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de celebrar São Pedro e São Paulo, eu gosto de olhar para a história de cada um deles e perceber quem eles eram e quem eles se tornaram. Veja, Simão, um simples pescador, um homem rude, um homem ignorante, pelo que o Evangelho nos conta, um homem muito impulsivo, intenso. Pedro é sinal de alguém que era muito frágil, muito imperfeito, mas que mesmo assim aceitou o chamado de Jesus. Eu confesso para vocês que eu me vejo muito parecido com Pedro em muitas circunstâncias da minha vida. Pedro, ele é cabeça dura, Pedro, ele é teimoso, Pedro é aquele que diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Ele caminha sobre as águas, mas tira os olhos de Jesus e afunda. Pedro é aquele que diz: Senhor, eu vou dar a minha vida por ti, mas a primeira oportunidade que tem ele nega, e não é somente uma vez, são 3 vezes. Pedro é aquele que, lá no Monte Tabor, diz: Senhor, vamos ficar aqui, na zona de conforto, vamos ficar aqui, não vamos descer não. Vamos fazer aqui 3 tendas, tá bom demais. Pedro é aquele que, veja, ele diz para Jesus o que está no coração dele. Pedro, ele é sincero. Jesus lava os pés de todos os discípulos, mas quando chega na vez de Pedro, ele tem que dizer: não, tu não me lavarás os pés. Mas veja, o Evangelho de hoje, Jesus afirma e confirma e institui Pedro como fundamento da igreja. Ele é cabeça, ele é fundamento. Hoje nós devemos rezar de forma muito especial
pelo nosso querido Papa Francisco, porque ele representa São Pedro nos nossos dias. Ele é o pastor universal. É em torno dele que nós somos igreja católica. Mas aquele homem, Simão, rude, bruto, ignorante, intenso demais, impulsivo demais, se tornou São Pedro. A história nos conta que quando São Pedro foi ser crucificado, ele disse, olha, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E ele morreu. Hoje nós usamos o vermelho na liturgia, porque ele derramou o seu sangue pelo Cristo. Aquilo que ele havia prometido um dia, darei a minha vida por ti, ele cumpriu. Claro, depois de tudo que aconteceu, Jesus não desistiu de Pedro. Foi lá na beira do mar e disse, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não foi jogar na cara de Pedro a negação, a traição, não. Porque ele não olha para aquilo que nós somos, ele olha para aquilo que nós podemos ser. E assim foi também com Saulo. Gente, Saulo era um homem profundamente inteligente, versado nas Escrituras, um fariseu irrepreensível, um homem que era culto, inteligente, tinha uma retórica, uma oratória maravilhosa, mas que começou a perseguir os cristãos. Inclusive, ele testemunhou a morte de Santo Estevão. Diz lá a Sagrada Escritura que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele assistiu Estevão ser apedrejado até a morte, morrer em nome do Cristo. Só que, ao invés dele se converter e acreditar em Jesus, não. Ele começou a perseguir a igreja, recebeu carta de recomendação para prender cristãos. E como todos nós sabemos, na entrada de Damasco, a gente costuma usar essa expressão, né? Caiu do cavalo, viu uma grande luz e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Ficou cego, depois de 3 dias, alguém vai lá, fala em nome de Cristo, Ananias, e ele passa agora, depois de batizado, a ser o grande anunciador do Evangelho, o grande fundador das comunidades, aquele que escrevia cartas pastorais para as suas comunidades, aquele que com muito zelo, com muito amor, percorreu muitos e muitos lugares anunciando Cristo ressuscitado, até mesmo aos pagãos. Paulo, ele é um ícone da vocação missionária da igreja. Mas olha só quem ele era e quem ele se tornou. Saulo, São Paulo, que também derramou o seu sangue pelo Cristo, foi decapitado, derramou o seu sangue pelo Cristo ressuscitado. Então, meu povo, a reflexão dessa homilia de hoje é exatamente para você que muitas vezes abre a boca e diz assim, eu ser santo? Tem nem perigo. Ai, Frei, isso aí não é para mim, não. Por quê? Porque você se percebe imperfeito, você se percebe Simão, você se percebe Saulo. Você acentua muito mais os seus defeitos e imperfeições do que tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Não. O mesmo Jesus que fez Simão ser São Pedro, o mesmo Jesus que fez Saulo ser São Paulo, pode fazer você ser um santo. Basta que você se abra à ação de Deus na tua vida. Basta que você abra o seu coração para o projeto maravilhoso que Deus tem para mim e para você.
aí, no seu estado de vida. Não precisa ser padre, frade, freira, não. Você como um leigo, você como um casado, você como um consagrado de uma comunidade, não importa onde você esteja, você pode, sim, viver a santidade, viver esse processo de busca pelo céu, como um médico, como um professor, como um advogado, enfim, você é chamado a ser um novo São Pedro, um novo São Paulo. Deixar de ser Saulo, deixar de ser Simão, para ser o que Deus quer na sua vida. Fique com essa meditação no seu coração e que você acredite em tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, pela intercessão de São Pedro e de São Paulo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, curta, comente, compartilhe esse vídeo, seja um missionário, uma missionária junto comigo. Até amanhã, se Deus quiser.